Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui nessa palestra do Centro de Direito Municipal, do CEDIM. É um prazer poder receber vocês. Hoje a palestra, então, é com a doutora Amanda Taide, né? Desde já o CEDIM agradece a doutora Amanda por estar fazendo essa fala aqui conosco. É uma honra e uma satisfação poder escutá-la, doutora Amanda. Então, a palestra hoje vai ser Acordos com a Administração Pública no Brasil, Acordos de Leniência, Termos de Compromisso e outros. Fazendo aqui um recorte apenas do currículo da doutora Amanda, a doutora Amanda, então, é professora doutora pela Universidade de Brasília, UNB, é doutora em Direito Comercial pela USP, Universidade de São Paulo, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pela UNA. Então, é um tema muito instigante, né? E principalmente se falando aqui, a gente tem um público bem grande dos residentes jurídicos, né? Que prestam o serviço aqui para a Administração Pública Municipal, para o município de Porto Alegre. Então, é um tema muito caro quando se fala, então, em consensualidade, em poder público, né? E em formas de construir aí compromissos, de se construir aí acordos e pontes entre a administração e terceiros. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Amanda e desejar a todos aí uma excelente palestra. Desde já dizendo também que se tiverem dúvidas e questões, podem colocar no chat ou levantar a mão, que a gente vai, à medida do possível, se manifestando. Obrigada, pessoal. Boa palestra. Obrigada, Patrícia, pela apresentação, pelo convite. Agradeço à Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre e ao tempo de vocês todos para poder conversar aqui um pouco a respeito das minhas reflexões ao longo dos anos sobre acordos com o poder público. Eu vou compartilhar aqui a tela. Queria só confirmar que vocês estão vendo. Acho que sim, certo? Sim. Maravilha. Então, aqui a ideia é conversar um pouquinho com vocês a respeito de reflexões que eu tenho feito ao longo dos últimos anos a respeito desses acordos, e eu vou dividir aqui algumas das minhas reflexões em duas grandes partes, em acordos em teoria geral dos acordos e depois na parte de acordos em espécie. Já adiantando que eu não vou entrar em acordos em espécie, porque isso demandaria um curso inteiro a respeito disso, mas que a gente vai traçar algumas primeiras linhas a respeito de uma teoria geral para acordos com o poder público. Por que que isso me toca? Por que que eu venho pensando nisso há tantos anos? Eu tive a oportunidade de ser servidora pública federal durante 12 anos, e durante 5 anos eu fui responsável pelo programa de negociação dos acordos de leniência no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que negocia acordos de leniência desde os anos 2000, a primeira instituição pública que, portanto, teve competência legal para celebrar acordo de leniência. Eu tive essa alegria de trabalhar na negociação de acordos de leniência entre 2003 e 2017. Depois, trabalhar no Ministério Público Federal, com tema de acordos de leniência também, e há 3 anos, então, exonerei da carreira pública e hoje sou advogada, atuando também nessa parte de negociação de acordos. Em paralelo, tenho essa perspectiva acadêmica como professora da Universidade de Brasília, então venho trazendo essas reflexões e tentando coordenar um pouco das minhas perspectivas, tanto práticas quanto teóricas, a respeito do tema de acordo. E essas reflexões elas vão sendo trazidas aí em textos. Então, a primeira versão do meu livro foi publicada em 2019, se não me engano, essa capa verde, depois em 21, com essa capa roxa, vermelha, e agora eu estou atualizando e ampliando para esse novo aqui. Foi uma capa, uma brincadeira que eu fiz aqui em primeira mão para vocês, para dar spoiler, para um livro que eu estou atualizando justamente para trazer toda essa discussão sobre acordos com o poder público no Brasil de um modo mais amplo. Então, aqui é uma reflexão que está sendo ainda escrita
a lápis, então fiquem totalmente à disposição aqui para fazer perguntas, para fazer comentários. Vocês podem levantar a mão, podem colocar no chat, que eu vou tentando responder aqui junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu mencionei para vocês que a minha reflexão ela é basicamente é, sobre uma parte de teoria geral e uma parte de acordos em espécie. Então, pensem no livro de contratos que vocês leram ao longo da vida. Sempre tinha uma parte de contratos, teoria geral, uma parte de contratos em espécie. É um pouco dessa lógica. Se a gente está pensando em acordos com o poder público, a gente está falando de negócios jurídicos. Negócios jurídicos, portanto, que são celebrados entre uma autoridade pública e um particular, seja ele uma empresa ou uma pessoa física. E a gente vai ter, portanto, nuances que vão diferenciar ou que vão aproximar os acordos em cada uma das suas legislações. E o que eu fui percebendo ao longo dos anos, em especial, né, a gente tendo a legislação antitruste como sendo a primeira a prever os acordos de leniência no Brasil, e depois uma série de outras legislações prevendo outros tipos de acordo, então acordo de leniência anticorrupção, com a entrada da CGU e da AGU, das procuradorias estaduais, municipais, a gente tem a discussão de Tribunal de Contas, do Ministério Público, a atuação. A gente tem, em 2017, o acordo em processo de supervisão no Banco Central e na CVM, termos de compromisso, portanto, celebrados tanto no CAD, CGU, AGU, TCU. A gente tem SESEX consenso no âmbito do TCU, esfera federal ainda, porque é onde a gente tem muitos normativos muito conhecidos, mas isso se espraia também, obviamente, nas searas estaduais e municipais. E eu percebi ao longo dos anos que faltava uma teoria geral para esses acordos. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as minhas reflexões sobre essa teoria geral dos acordos com o poder público, e depois a gente pode ter a oportunidade de conversar sobre acordos em espécie, e aí eu vou apresentar um pouquinho dessa classificação que eu tenho feito de acordos de natureza dúplice e de natureza singular para vocês. Então, a respeito aqui da primeira parte de teoria geral. Então, são basicamente 6 passos que eu quero traçar rapidamente aqui com vocês, nessa meia hora, talvez, aqui, em que a gente fique conversando mais. Um pouquinho mais a depender das perguntas de vocês. Então, qual que é a natureza jurídica, portanto, de acordos? A gente tem uma série de discussões doutrinárias a respeito da natureza jurídica. Tem autores que dizem que seria um negócio jurídico de direito privado administrativo. Tem outros que dizem que seria um contrato administrativo, um contrato de direito administrativo, como se fosse um contrato de concessão, um contrato de obra. Tem outros que dizem que seria um ato administrativo consensual. Outros autores que dizem que é um acordo substitutivo de sanção. Outros que sinalizam ser um acordo integrativo. E o que isso importa? A natureza jurídica do Instituto ela vai trazer relevantes consequências para a forma da negociação daquele acordo. É um direito da parte ou não? Eu posso negar de plano sem qualquer justificativa ou não? Quais as consequências de um eventual descumprimento? É possível rescindir se for um ato, se for um contrato? Qual que é a consequência? É um negócio de direito privado? É um ato administrativo? Então, a gente teve no julgamento do STF, quando julgou as discussões a respeito de acordo de leniência de anticorrupção, teve a definição de que o acordo de leniência, que é uma das hipóteses, portanto, de acordo com o poder público, seria um negócio jurídico bilateral, e aqui não entra, né, se é um negócio jurídico privado ou um negócio jurídico híbrido ou administrativo, mas essa definição não foi feita, mas sendo um negócio jurídico, portanto, privado, desculpa, negócio jurídico bilateral. E esse negócio jurídico bilateral, no caso dos acordos de leniência, ele seria meio de obtenção de prova. Não é, portanto, não é meio de prova. O acordo não serviria
por si só como prova. Ele seria meio, portanto, para a obtenção de prova daquela conduta que está sendo investigada. Acontece que isso vale para acordos de leniência. Existe uma série de outros acordos que não têm essa natureza de meio de obtenção de prova. Então, é por isso que eu estou propondo aqui uma definição, né, de acordos com o poder público como acordos, como negócios jurídicos, portanto, que podem ser, portanto, meios de obtenção de prova e ou de encerramento da investigação. Porque isso a gente abarca os acordos que têm naturezas distintas. Acordos de natureza dúplice, que tem, portanto, essa característica de colaboração, como apresentação de informações, documentos que eventualmente possa servir de mote para obtenção de outras informações e documentos de colaboração, e que encerra a investigação também, ou suspende a investigação. E uma segunda categoria de acordos, que são aqueles que eu chamo de acordos de natureza singular, porque eles não precisam da colaboração. Eles vão ter tão somente, entre aspas, aqui, o encerramento ou a suspensão do processo, ou da investigação ali que não foi iniciada. Então, o acordo de natureza dúplice, como eu venho mencionando, ele vai ter tanto essa lógica da colaboração, como a alavancagem investigativa e o encerramento ou a suspensão do processo. Então, a gente vai ter duas funções para esse acordo. É um caso típico de um acordo de leniência, a gente vai falar dos acordos em espécie. Mas a gente, com um acordo de natureza singular, eu vou tão somente encerrar aquela investigação ou suspender aquela investigação, sem necessariamente envolver qualquer tipo de colaboração, apresentação de documentos, apresentação de informações. Eu não vou estar interessada nisso. E ambos os acordos terão validade, terão razão de ser, benefícios tanto para o agente privado quanto para a autoridade pública. Então, quais são esses acordos aqui para a gente começar na sopa de letrinhas, talvez, aqui dos acordos? Então, eu tentei categorizar, classificar cada um desses acordos a partir dessa natureza jurídica que eu encontrei. Os acordos de natureza dúplice, portanto, que exigem colaboração com alavancagem investigativa e encerramento ou suspensão de processo, eles são, por exemplo, os acordos de leniência, então, no CAD, para casos de prática anticompetitiva, acordos de leniência anticorrupção, então, aqui, quando a gente está falando, né, no âmbito federal, aqui, CGU, AGU, mais uma vez, isso se replica nos âmbitos estaduais e municipais também, claro. Quando a gente tem o acordo de leniência do MP, que tem uma série de peculiaridades, porque o acordo de leniência no MP, ele não é baseado em uma lei específica, ele é baseado em uma reinterpretação dos dispositivos legais. A gente tem o acordo em processo de supervisão do Banco Central, o acordo em processo de supervisão da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, responsável, portanto, pelo mercado de capitais brasileiro, e o acordo de colaboração premiada. Todos esses acordos aqui, esses 6 acordos, eles exigem a colaboração com a alavancagem investigativa, portanto, das partes. É diferente quando a gente fala de acordos de natureza singular. E eu acho que essa talvez seja o grande pulo que eu vou dar do livro passado para isso, porque a gente vai ter uma série de acordos que são muito relevantes sob o ponto de vista da administração pública, que não necessariamente precisam de colaboração. E a gente está falando aqui, portanto, de termo de compromisso ou termo de ajustamento de conduta, que já são instrumentos muito utilizados historicamente pela administração pública, termo de compromisso no CAD, termo de compromisso na CGU, acordos inominados celebrados, portanto, pela AGU, por exemplo, no âmbito municipal, pelas procuradorias no âmbito municipal, estadual, termo de compromisso no Banco Central, termo de compromisso da CVM, termos de compromisso das apostas de cota fixa, então das BETs agora, na lei das BETs a gente tem a possibilidade de termos de compromisso também, e os 2 instrumentos agora previstos recentemente a partir das mudanças do pacote anticrime, a NPC e a NPP. Todos esses são acordos, portanto, que não exigem, pela sua essência, colaboração com a investigação. É fato que existem algumas hipóteses excepcionais em que tanto o termo de compromisso, por exemplo, no CAD, quanto o ANPP, a Acordo de Não Persecução Penal,
eles podem, em algumas situações bastante excepcionais, passar a ter esse elemento da exigência da colaboração, passando a ter, portanto, a característica de acordo de natureza dúplice. Mas essa é a exceção. A regra, portanto, desses acordos é que eles sejam de natureza singular. E então, a pergunta que a gente tem que fazer, e a gente falando aqui para a Procuradoria, é: o que que eu vou fazer para retirar uma empresa ou uma pessoa física do quentinho da sua casa para procurar vocês para negociar um acordo? O que que é possível? E essa é a pergunta que eu tento responder com o que são os pilares, portanto, de um programa de acordos. Quais que são as colaborações necessárias, as condições necessárias para que aquela empresa ou pessoa física procure a autoridade para negociar um acordo? E eu entendo que são basicamente três pilares que fazem com que as pessoas saiam do quentinho das suas casas: o alto risco de detecção, o receio de severas punições e a existência de transparência, previsibilidade e segurança jurídica. Por quê? Porque para que haja, portanto, essa atração, as pessoas elas precisam ter, portanto, uma clareza a respeito da forma de negociação e da perspectiva de que, sem o acordo, ela vai estar numa situação pior do que a que ela vai estar eventualmente celebrando aquele acordo. E aí a gente vai para o primeiro pilar do alto risco de detecção. Então, as autoridades públicas, para que elas tenham, portanto, né, a atratividade dos seus programas de acordo, ela tem que ser temida como uma autoridade que investiga, que abre processos. Não abre processo, ninguém vai procurar para negociar. Ninguém vai achar que tem risco. Então, além de ter métodos reativos para ação, de início de processos, como são os casos que a gente está falando aqui, a gente tem colaborações, acordos, termos de compromisso, de ter eventualmente um canal de denúncias. É preciso também que haja canais proativos de identificação de eventuais práticas ilícitas. E não basta apenas investigar. Se as autoridades investigam e sempre arquivam, ou se as autoridades investigam, depois elas eventualmente até condenem, mas sempre tem uma reversão, uma anulação judicial, por exemplo, ou uma anulação de autoridades superiores, a autoridade ela não será temida e, portanto, ela não vai ser um alvo do desejo de colaboração das partes. E, portanto, essa severidade das penas é relevante. Essa severidade ela se dá não só pelas penas pecuniárias, não só pela multa, mas a gente tem uma série de sanções não pecuniárias que, por vezes, podem ser mais relevantes, tanto para serem mais efetivas, no sentido de gerarem um maior fator dissuasório, quanto para impedirem, portanto, a geração de resultados não esperados pela sanção. A exclusão de determinadas empresas, por exemplo, daquele mercado. Então, esse combinado, esse bem bolado das sanções pecuniárias e das sanções não pecuniárias, elas podem fazer parte desse instrumental. Fiz pesquisa a respeito de sanções não pecuniárias no âmbito do direito da concorrência, esse livro que eu estou colocando aqui. Estou orientando uma pesquisa de doutorado agora sobre sanções não pecuniárias aplicadas também pela CVM e também pela NPD, justamente para tentar identificar quais as características, né, desse pilar de sancionamento por autoridades, autarquias ao redor do Brasil. E mais, e aqui talvez seja onde vocês tenham a maior ingerência na hora de instituir um programa de acordos, ou prever, ou fortalecer o programa de acordos da Procuradoria. Aqui é onde a faca e o queijo, como a gente diz em Minas, está. A gente vai ter uma possibilidade de aumento dessa segurança jurídica, da previsibilidade, da transparência, portanto, por exemplo, a partir da previsão de guias. Uma coisa que a gente fez muito no CAD foi a publicação de guias.
Quando chegou em 2000, eu entrei no CAD em 2013, no novo CAD, a gente publicou a primeira versão do Guia de Leniência, se não me engano, ali em 14, 15 talvez, justamente porque as partes não precisam, elas não vão apenas ler a legislação, não é capaz de trazer todas a solução das perguntas. Então, explicar como que funciona, quais são os requisitos, quais que são quem que pode propor, quem que não pode, como que se dá o dia a dia de uma negociação, quais que são as cláusulas, tem um acordo padrão, tem um modelo de acordo, está disponível no site, quais que são os benefícios, tem discricionariedade, qual que é a margem de desconto, qual que é a margem de benefícios que podem ser negociados, tem riscos, tem repercussões em outras esferas. Se eu celebrar um acordo com a Procuradoria, o MP pode ir atrás de mim, outra autoridade pública pode. Se puder, a Procuradoria faz a ponte. Qual que é a forma? Eu vou sair desse túnel, quando eu sair do outro lado, eu vou estar melhor ou pior? Então, é importante ter essa compreensão do dia a dia das negociações, porque a máxima da previsibilidade, ela advém justamente do mínimo de discricionariedade. O administrador público, a autoridade pública, ela tem muita dificuldade de abrir mão da discricionariedade pública, porque dá margem para casos diferentes. Mas o máximo de discricionariedade traz o mínimo de previsibilidade. E com mínima previsibilidade, as pessoas não vão colaborar. Então, a gente está trazendo uma série de benefícios para as pessoas físicas ou jurídicas. E por quê? Essa poderia ser a pergunta que vocês me fariam. Mas para quê? Eu posso investigar? Eu posso sancionar? Por que então que eu vou abrir mão do meu poder sancionador para aplicar uma redução de pena, uma redução de sanção? Eu vou isentar. Por quê? Existem uma série de justificativas, portanto, né, que vão fazer com que você possa conceder benefícios a pessoas físicas e pessoas jurídicas, uma série de outros benefícios que eventualmente podem ser justificativas, na minha visão, para se ter um programa de acordos. Existem pelo menos 8. Pelo menos. Cientes de que a gente aqui não vai ter uma análise cumulativa. Não é check, check, check. Não é, eu preciso ter todas essas características. Não. Em alguns casos, uma delas vai ser a mais evidente, as outras não necessariamente serão atendidas. E, mais uma vez, as características aqui de acordo com natureza dúplice ou acordo com natureza singular vai fazer total diferença, porque algumas dessas justificativas são aplicáveis apenas para acordos de natureza dúplice, que exigem, portanto, colaboração. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui, só antes, né? Então, a gente não pode ter essa visão míope, uma visão que enxerga o acordo apenas por um ponto. Então, mas o colaborador, ele, portanto, ele não está me entregando nenhuma prova, consequentemente, eu não quero esse acordo. Tá, mas vamos lá, vamos pegar esse checklist aqui de ver quais que são todas as possíveis justificativas de um acordo. Quais que são, portanto, as vantagens que isso pode obter para ambos os lados? E você não vai, por conta da ausência de uma dessas justificativas, impedir a existência de celebração de acordos. Então, vamos entender quais são algumas, né, dessas possíveis justificativas. Em alguns casos, e a gente pode ter isso, sobretudo nos acordos de natureza dúplice, mas também nos acordos de natureza singular, a gente pode ter o conhecimento, a autoridade pública pode eventualmente não conhecer aquela prática. E aquilo passa a ser do conhecimento dela a partir do momento em que o celebrante daquele acordo, ele passa a trazer aquela informação, seja, como eu mencionei, num acordo de natureza dúplice que envolve uma colaboração mais detalhada, ou mesmo num acordo de natureza singular. Pode ser que tenha um termo de compromisso, a gente tem, por exemplo, no Banco Central e na CVM, a possibilidade de celebração de compromisso, termo de compromisso, antes mesmo das autoridades terem conhecimento daquela infração, terem iniciado qualquer tipo de investigação. Então, o que é o objetivo, né, que a pessoa, aqueles que queiram celebrar, né, os proponentes dos acordos, eles queiram correr para a autoridade. Correr para a autoridade para poder celebrar aquele acordo e obter aqueles benefícios. Então,
Os acordos de natureza dúplice, que é essa colaboração, eles tipicamente são concentrados, portanto, em práticas de difícil detecção. Estou falando aqui de corrupção, falando de lavagem, falando de cartel, eu estou falando de fraude à licitação, falando de uma série de ilícitos que são de difícil detecção, ou seja, estão trabalhando hoje, tentando fazer o melhor trabalho do mundo, mas que vão ter dificuldade de saber o que se passa em todas as milhares de empresas no Brasil. Então, o instrumento, né, que tipicamente é adotado é o da cenoura e do bastão, em que se concede benefícios, portanto, para um colaborador, quando a gente está falando de acordo de leniência, mais uma vez acordo de natureza dúplice, para, portanto, poder sancionar os demais. Aqui é preciso ter uma diferenciação clara entre acordos com o whistleblowing. O whistleblowing é o denunciante premiado. O whistleblowing, portanto, para quem tiver interesse, eu escrevi 4 artigos recentemente, vocês podem jogar no Google, tá? Foi publicado no Migalhas, colocando um pouco dessa explicação do que é um programa de whistleblowing, quais que são as melhores práticas internacionais, o que a gente tem. Mas, basicamente, quem é um whistleblower, um denunciante, como o próprio nome diz, ele denuncia, mas ele não participou. É diferente no caso de acordos. No caso de acordos, há, portanto, uma imputação e um envolvimento daquelas pessoas físicas ou jurídicas no ato. Além disso, quando a gente está falando, mais uma vez aqui, acordos de natureza dúplice, acordos que exigem colaboração, eu vou ter, portanto, o aporte de informações, documentos que são internos, diretos, com detalhe, com explicação de como que como que aquela prática investigada foi implementada. Muito dificilmente, mesmo em sede de uma busca e apreensão, a gente consegue ter o detalhamento que documentos como, por exemplo, um acordo de leniência, o histórico da conduta de um acordo de leniência vai ter, com a riqueza de detalhes, da forma como aquela prática foi implementada, quem que propôs a reunião, como que foi a tomada de notas, qual que foi o cumprimento, qual que era, se houve disputas internas ou não. Essa é decifrar códigos. A gente viu ao longo das diversas operações, ao longo dos anos, uma dificuldade muito grande de se decifrar siglas, códigos, justamente porque são práticas que podem ter, as pessoas ao implementar já sabem que estão fazendo algo ilícito e vão tentar acobertar. Então, quando a gente está falando de acordos de natureza dúplice, esse testemunho, os detalhes, as informações podem ser muito relevantes. Além disso, mais uma vez, quando a gente fala de acordo de natureza dúplice, eu posso ter a chamada alavancagem investigativa. A partir da detecção de uma prática, eu passo a descobrir uma série de outras. Mas mesmo em acordos de natureza singular, TACs, ANPCs, a gente vai ter, por exemplo, um benefício grande em termos de eficiência administrativa com o eventual encerramento, suspensão das investigações e não perpetuação ad eternum das investigações ao longo dos anos. Então, com redução de custos, tanto de iniciação quanto de instrução daqueles processos. Então, a gente pode ter alavancagem investigativa e a gente pode ter um melhor resultado também em casos de acordo de natureza dúplice. Esse ponto da cessação da infração, ele é um requisito praticamente unânime em todas os acordos, tanto de natureza dúplice quanto de natureza singular. Então, a gente tem um benefício imediato para a sociedade, porque se a infração estiver em curso para o colaborador, ele tem que cessar imediatamente a partir do momento da proposta. Então, há, portanto, um benefício muito grande para a sociedade brasileira com essa cessação. Os benefícios, portanto, daquela prática que está sendo investigada são interrompidos. O ato de improbidade, o ato de corrupção, a fraude são interrompidos. Se a gente está falando de uma conduta que é plurissubjetiva, não é o caso sempre, tá? A gente não precisa necessariamente envolver outras pessoas, pode ser um ato de investigação, uma investigação que envolva tão somente uma empresa ou uma pessoa física, a gente pode ter, portanto, a existência de acordos
que, a partir do momento que tragam informações e documentos, permitem também o sancionamento de outros infratores. Então, normalmente, a lógica dos acordos de natureza dúplice é conceder o benefício da imunidade ou da redução de penas apenas ao primeiro, para poder sancionar os demais, e todos os outros que eventualmente colaborem podem ter reduzidos benefícios. Mas, mais uma vez, aqui a importância de se ter decisões, porque se não há decisões, a gente não tem aqueles pilares e ninguém vai sair de casa para procurar a autoridade pública. Outra justificativa que pode, muitas vezes, as autoridades públicas tendem a se concentrar em, mas, a meu ver, não é esse o único ou o elemento central do benefício de eventuais acordos, que é justamente o recolhimento de verbas pecuniárias. Essas verbas pecuniárias, elas têm uma série de terminologias usadas, de ressarcimento, de reparação, de contribuição. Como que eu gosto de enxergar, tá? Eu entendo que a gente vai ter as verbas pecuniárias divididas em duas partes. Uma primeira de indenização, portanto, que é a reparação de danos ou ressarcimento, e essa parte ela vai ser destinada aos cofres das entidades que sofrem o decréscimo patrimonial. E a gente vai ter uma segunda parte, que vai ter aí sim natureza de sanção ou de contribuição pecuniária para poder realizar o pagamento, e esse é destinado ao cofre do ente público mais amplo. Então, quando a gente está falando de multas, por exemplo, aplicadas no âmbito do Banco Central, a gente está falando no CAD, na CGU, a gente está falando que isso vai para o Tesouro Nacional, por exemplo, no caso de multas. No caso de indenização, pode ir direto para o ente que foi prejudicado por aquele ato ilícito. E a gente tem, portanto, alguns acordos que prevêem tanto imunidade, outros que prevêem a redução das penalidades pecuniárias. Mas tem outros que permitem a celebração do acordo sem o pagamento de nada. Se a gente fala, por exemplo, né, de o termo de compromisso no Banco Central, se a gente fala eventualmente até de ANPC, não necessariamente eu vou ter o pagamento, o ANPP, não necessariamente eu vou ter pagamento, recolhimento de alguma verba pecuniária. Mas mesmo nesses casos, a gente vai ter uma série de outras justificativas, e em alguns casos pode ter, inclusive, a existência daquele acordo pode subsidiar ações subsequentes daqueles que foram prejudicados. Então, se a gente está falando de um termo de compromisso no Banco Central, por exemplo, envolvendo não pagamento ou um erro na inserção de dados, por exemplo, de clientes, se vocês foram afetados por aquele erro da instituição financeira, vocês podem entrar com ação de reparação em face daquele banco, para além daquela investigação que foi realizada pelo Banco Central. Então, a gente vai ter uma série de discussões aqui quando a gente fala de definição de verba pecuniária. Normalmente a gente tem uma grande celeuma para falar quanto que vai ter de reparação de danos, qual que é a forma de fazer o ressarcimento para os prejudicados, os chamados seguros D&O, Directors and Officers, que cobrem, portanto, a responsabilidade de administradores. Então, a gente vai ter uma série de discussões aqui um pouco mais profundas a respeito da forma de cálculo e pagamento dessas verbas pecuniárias, mas eu não vou entrar aqui no detalhe, vou só chamar a atenção para vocês desses temas. E talvez um dos pontos aqui relevantes, mais relevantes para ambos os tipos de acordo, é que a gente vai ter a dissuasão de práticas futuras. Então, quando se tem, né, essa negociação de acordos, a gente vai ter um elemento adicional, porque as outras partes que eventualmente estão naquele mercado, elas vão ter um receio, elas não vão querer, né, elas vão ficar com o receio de serem eventualmente denunciadas naquele mercado por outros colegas. E a prática ilícita passa a ter mais desvantagens, eventualmente, do que as vantagens. E isso fortalece, portanto, a existência dos programas de compliance em elemento de confluência de forças com instrumentos, um movimento recente, né, de incentivos públicos, por exemplo, para a criação de programas de integridade, existência de uma série de leis municipais e estaduais que exigem, por exemplo, para a contratação com o poder público, a existência de programas de compliance prévio. Tem também uma série de questões a respeito da efetividade ou não dessas normas, mas não é o objeto aqui. Vou pular esse ponto aqui da monitoria do auditor, porque é mais assim,
um ponto bem específico. E eu acho que o último ponto aqui de justificativas que a gente vai ter é justamente que a celebração de acordos ela permite o aprimoramento dos processos públicos. A partir da colaboração, a partir, portanto, daquele encerramento daquele processo, a autoridade pública pode descobrir algum furo do processo público. Por que aquilo aconteceu? Qual que é a falha de segurança que está sendo implementada? Qual que foi a falha do processo administrativo que foi implementado? E, portanto, é possível fazer uma engenharia reversa para aprimorar esse processo público e impedir que isso aconteça novamente. E agora com os últimos 2 pontos, talvez, aqui dessa parte de teoria geral, para a gente terminar dentro do prazo. Muito se diz, portanto, da necessidade de cooperação interinstitucional e intrainstitucional nos acordos com o poder público. E isso é muito verdade, porque a gente tem uma multiplicidade de agências. Se a gente está falando, portanto, de um caso de cartel em licitação no município de Porto Alegre, a gente vai ter, portanto, o envolvimento ali do Ministério Público Estadual, a gente vai ter a Procuradoria, a gente vai ter ou a Procuradoria do município, ou a gente vai ter a Procuradoria do Estado, a depender do escopo aí, né, de impacto daquela investigação. A gente pode ter, portanto, uma atuação do CAD, se a gente está falando de fraude à licitação que envolva pagamento e também de corrupção, por exemplo, a gente vai ter eventualmente envolvimento da controladoria do município, do estado, federal, e tudo vai depender da forma como foi configurado. E se a gente não tiver o mínimo de sinergia ou de cooperação, ninguém vai querer sair do quentinho da sua casa para colaborar com as autoridades públicas. Então, o que eu gosto de pensar é que a gente vai ter 3 frentes principais de colaboração, cooperação interinstitucional. No momento da negociação ou da celebração do acordo, no momento do sancionamento e também a lógica da cooperação intrainstitucional, que é tão desprezada, mas que gera tanta insegurança jurídica. Essa primeira parte aqui do momento da negociação, celebração do acordo, ela é muito importante porque muitas das discussões que se travou, sobretudo aí no âmbito da Operação Lava Jato, foi a gente precisa de um balcão único. Um balcão que junte todas as autoridades públicas no Brasil para negociar esses acordos. E eu tenho dúvidas. Será que é mesmo essa a melhor alternativa? Será que ela não vai se tornar um centro de burocracias ao invés de um centro de soluções? Será que essa multiplicidade de órgãos, portanto, né, não vai gerar um atraso, na verdade, da negociação, na medida em que cada um dos órgãos pode gerar um entrave na negociação do outro? Será que a especialização de cada um dos órgãos não é um elemento importante dessa negociação? E se a gente tiver que o Ministério Público Federal não tenha interesse, eventualmente, na celebração de um acordo de leniência envolvendo insider trading, mas a CVM está doida para ter o primeiro acordo, o segundo acordo em processo de supervisão na CVM, o primeiro envolvendo insider trading. E se a gente tiver um guichê único? A gente pode perder a importância desse acordo para as autoridades públicas. Então, o que eu entendo é que a gente deve ter um balcão que eu chamo de coordenado. Um balcão, portanto, com aprimoramento via soft law, ou seja, com acordos de cooperação técnica, com formas de negociação paralelas e organizadas, mas não unificadas em um balcão único. A gente tem uma série de experiências positivas no Brasil, sempre, obviamente, passível de aprimoramento. E a gente tem também toda a discussão da cooperação no momento do sancionamento. Ou seja, quem colaborou naquela hipótese de um cartel de licitação no município de Porto Alegre, quem colaborou com a Procuradoria do município de Porto Alegre, ele pode ser pior, colocado numa posição pior na Controladoria Geral do Estado, por exemplo, do que quem não colaborou? Se isso acontecer, o que vai dar de sinalização para o colaborador? Nunca mais vai voltar para a Procuradoria do município de Porto Alegre. Por quê? Porque ele vai falar, eu não tenho nenhum incentivo. Eu estou colaborando em um lado e no outro lado eu estou ficando pior. E essa discussão aconteceu
portanto, muito fortemente no âmbito da Operação Lava Jato, justamente para viabilizar que o colaborador, aquele que colaborou, que cooperou, que celebrou o acordo em uma das autoridades, não fique em posição pior nas outras esferas. E esse foi justamente o voto do ministro Gilmar em 4 mandados de segurança que tratou justamente desse ponto, em que ele detalha que a atuação, por exemplo, do TCU não pode prejudicar de modo mais significativo aqueles que colaboraram com outras autoridades em detrimento de quem não colaborou. E aqui tive a alegria de ser citada nesses julgamentos, justamente para mostrar essa necessidade dessa cooperação interinstitucional, inclusive no momento do sancionamento. E aqui, portanto, no momento do sancionamento, eu entendo que é possível fazer essa dosimetria, essa cooperação interinstitucional, ainda que não haja, portanto, um atenuante expresso na legislação de cada uma das autoridades, prevendo a colaboração em outras esferas permite uma redução de X% da penalidade. Isso existe, tá? Em algumas hipóteses. Por exemplo, no CAD isso existe. Mas se a gente não tem esse dispositivo específico, é possível usar o atenuante genérico de boa-fé do infrator por meio dessa colaboração em outras autoridades públicas, justamente para permitir, mais uma vez, que aquele que celebra acordos com o poder público, ainda, né, que de modo escalonado, fracionado, de modo incremental ao longo dos anos, ele possa não ficar pior do que aquele que não colaborou. E mais, a gente precisa dessa colaboração intrainstitucional, entre as áreas técnicas e as áreas decisórias, entre as procuradorias, entre Ministério Público e Polícia, entre os membros dos Ministérios Públicos, entre os membros das procuradorias, porque a visão diferente de diferentes pessoas dentro da mesma instituição quebra todos os pilares, portanto, da segurança jurídica, da previsibilidade que a gente tem. E uma das discussões mais quentes que a gente tem hoje no Brasil é justamente a revisão de acordos. É possível rever acordos? Eu celebrei um acordo com a Procuradoria, eu posso rever esse acordo? Em quais hipóteses? E a gente começou a ter essa discussão muito fortemente no âmbito dos acordos de leniência anticorrupção, e eu entendo que a gente precisa colocar a bola no chão e diferenciar as hipóteses, as espécies de revisão. Casos de anulação, em que a gente vai ter violação, portanto, de requisitos legais, sejam eles materiais ou formais, ou de princípios basilares, coação, por exemplo, caso de anulação. Mas se há, portanto, a violação de uma obrigação, não pagou uma prestação, ou uma das obrigações do órgão público não foi cumprida, não suspendeu o processo, é possível, qual que é a consequência? É possível ter a rescisão. Mas a grande controvérsia hoje, e isso virou, né, foi um tema muito central no âmbito da repactuação de alguns dos acordos de leniência, foi justamente essa terceira hipótese, de uma circunstância que alterava de modo significativo a dinâmica do acordo ao longo da sua vigência, sobretudo pela incapacidade ali das empresas. Esse tema aqui tem gerado muita controvérsia. Por quê? Porque as pessoas estão querendo, a partir de argumentos de rescisão, gerar o efeito de uma repactuação. E eu acho que a gente precisa separar o joio do trigo aqui. Não dá para argumentar existência de argumentos aqui de anulação e obter, portanto, uma repactuação. É preciso ter clareza de quais que são as condições aplicáveis a cada uma das hipóteses de revisão dos acordos com o poder público. Então, aqui a gente conclui, porque nos acordos dúplice, portanto, a gente vai ter aqueles 6 que eu mencionei. E no livro que eu mencionei para vocês, que eu estou atualizando, todos esses acordos estão sendo apresentados de um modo estruturado, de modo idêntico. Eu passo pelo panorama histórico, legislativo de cada um deles, quais são os requisitos legais, quais que são os benefícios, quais que são as fases da negociação, para que vocês tenham essa visão de um raio-x de todos os acordos de natureza dúplice e também dos acordos de natureza singular.
todos os termos de compromisso que a gente vai ter aí no Brasil e também dos acordos de não persecução, abarcando, portanto, todos esses acordos de leniência, acordo em processo de supervisão, acordo de colaboração premiada, TAC, termos de compromisso e acordos de não persecução. Quem tiver interesse aí em continuar, se quem eventualmente tiver gostado, eu coloquei aqui algumas das formas que vocês podem acessar. Tem o podcast que eu tenho, Direito Empresarial Café com Leite, que a gente pode divulgar. Tem aí uma série de temas, voltado para a divulgação de textos, de trabalhos de professores, e também aqui redes sociais, meu site, de alguns desses artigos que eu mencionei para vocês. E com esse QR Code aqui vocês chegam lá no meu site. É isso, eu fico à disposição e agradeço pela paciência e pelo tempo de vocês. Excelente, doutora Amanda, muito obrigada. Foi, assim, realmente muito instigadora a sua fala, né? Muito didática, assim, muito clara. Eu até ia interromper na hora ali, acabei botando no chat também, vou estar olhando aqui. Desculpa, eu não vi. Não, mas tranquilo. Na verdade, eu fiquei com uma reflexão assim que eu fiz quando estavas falando, nessa forma, né, de detecção no meio de uma negociação, né, envolvendo, por exemplo, uma empresa, e que isso não seja tomado a efeito, não seja realmente fechado esse acordo, né, finalizado por algum motivo. E aí, então, a minha questão é em relação a essa confidencialidade, porque assim, ó, como eu trabalho aqui, claro que é um outro viés, né, que é a mediação, e um dos princípios da mediação, que envolve uma negociação, né, embora passe pela figura de um mediador, ele envolve essa questão de princípios de confidencialidade e princípios de sigilo dessas informações. Aí eu fiquei pensando como fazer, né, se a administração fica sabendo de ilícitos, né, de práticas abusivas, enfim, e isso depois não é tomado a termo, não é finalizado esse acordo, e a Perfeito. obrigação do poder público de levar isso adiante. Enfim. Ótimo. Esse é um ponto muito relevante. As legislações, elas tipicamente prevêem a existência de sigilo das negociações e que, em caso de não conclusão do acordo, todas as informações devem ser devolvidas e não podem ser utilizadas pela autoridade pública contra o colaborador. Isso não impede, é claro, que por meios diversos aquela investigação continue a acontecer. Suponha que venha outra pessoa e traga informações. A investigação eventualmente pode continuar. Mas com aquelas informações que foram trazidas pelo colaborador, não se pode avançar. Qual que é a grande dificuldade, né? E como que essa lógica da transparência e da previsibilidade é importante. No CAD, a gente sempre teve a existência de de um firewall, de uma parede, né? Um Chinese wall, entre a equipe que negocia os acordos e quem instrui os processos. Quando o Banco Central estava instituindo o seu programa de acordos, tanto o termo de compromisso quanto o acordo em processo de supervisão, eles me contrataram para fazer o treinamento das equipes, tanto da área técnica quanto das diretorias, sobre a negociação desses acordos. E um dos pontos que eu mais coloquei para eles lá foi: é preciso separar as áreas de quem negocia de quem investiga. Isso é possível em algumas autoridades e em outras não. No Ministério Público, não. Por exemplo, quem tem que negociar é o próprio procurador responsável. Mesma coisa das polícias. Já tem esse perfil, né? Já tem esse perfil. Não existe na autoridade na legislação, essa instância separada de negociação. Então, vai ser com a própria autoridade. Mas, em todos eles falam que a desistência ou a rejeição de uma proposta de colaboração premiada, de ANPP, por exemplo, a NPC, não representa confissão e não pode ser utilizado. Esse é um dos requisitos mais repetidos aí nas legislações ao redor do Brasil, do país, né, nas diversas possibilidades de acordo. Sim, porque eu fiquei pensando, primeiro, no constrangimento, né, disso não ser levado, né, e ao mesmo tempo que a gente sabe que um dos pilares de uma negociação é exatamente poder ter a certeza de que aquilo está ficando ali naquela mesa de negociação. Exato. Ninguém vai negociar, né? Só depois de tabulados, todos acordarem de determinada conduta é que sim, aí tu pode publicizar.
Mas é interessante, então, conhecer que sim, que as empresas também não iriam, né, e vir para a mesa se soubessem que isso, né, e não teve nenhum, assim, não conhece nenhum caso disso ter sido diferente, ou ter criado alguma questão em relação a isso, de eventualmente ter sido punida e ter sido dado causa a essa negociação, como sendo por onde a administração ficou sabendo, não? Não, felizmente não nos casos de acordo de leniência. O que a gente já teve de questionamento e que resultou, inclusive, em uma mudança na, no acordo de colaboração premiada foi a existência de penalidades para os agentes públicos que violarem o sigilo e permitissem vazamento de informações durante a negociação do acordo. Então, essa foi uma mudança que foi feita em 2019, na legislação que prevê acordo de colaboração premiada, justamente para impedir os vazamentos aí que tinham da negociação, que se entendeu que acabavam constrangendo aquelas empresas e as pessoas físicas a efetivamente assinarem um acordo que não necessariamente, né, poderia atender a seus interesses, mas que uma vez que já tinham sido vazados, ficava difícil voltar atrás. Então, acho que essa lógica, né, mais uma vez, volta para o pilar da segurança, da previsibilidade e da transparência da autoridade para não permitir que isso aconteça, senão, mais uma vez, ninguém vai sair do quentinho da sua casa para procurar Claro. autoridade pública para negociar. Sim. E o quanto é importante essa preparação, né, para Então, que tá. isso possa ser colocado à disposição, né, pelas autoridades, enfim, o quanto é necessário preparar, né, todo esse alicerce de fundamental, porque senão a gente está falando de outra coisa, né, não adianta. Interessantíssimo. Doutora Amanda, aqui tem também acho que uma reflexão, uma pergunta do doutor Gabriel Silveira, fala: esse é o desafio de demonstrar para os praticantes de atos ilícitos de que há mais desvantagens do que vantagens que estes pensam em obter com as ilicitudes. Sim, essa é sempre a dificuldade, né? E justamente esses pilares da negociação de receio de severas punições e de receio de detecção são tão importantes para esse ponto. E aqui tem a pergunta da Gláucia, né, sobre o sigilo, se aplica para todos os tipos de acordos. Sim. Gláucia, eu não me recordo de cabeça de nenhuma legislação que não preveja o sigilo da negociação. Pelo contrário, acho que todas elas são expressas, tá? Eu estou justamente nesse momento revisando o livro e pegando todas as legislações para para fazer esse raio-x idêntico em todos. Eu posso até anotar aqui para fazer esse mapeamento, se todas elas prevêem expressamente o sigilo, mas a minha hipótese aqui inicial, a partir do que eu já pesquisei e revi, é que a gente sim tem expressamente isso em todas as legislações. Até pelo sentido geral, né, de uma negociação, como eu digo, né, na verdade, até como sendo uma cláusula geral do próprio espírito de negociar, né? Tu vai Exato, negociar se exato, tu tem essa segurança de que aquilo tá ali, né, na mesa só. Ninguém vai sair exato. aos ventos falando que, né? Então, acho que é o próprio espírito do ato de negociar. Exato. Normalmente a gente tem um termo inicial, né, de assinatura da negociação, de início da negociação. Você está mencionando aqui, né, glóssa de termos de compromisso. Normalmente, seja termo de compromisso, seja acordo de leniência, acordo em processo de supervisão, vai ter um termo inicial. E nesse termo inicial são dadas as garantias, e normalmente nessas garantias é colocado o sigilo da negociação, ainda que eventualmente não venha a ser previsto na Sim. legislação, isso muito provavelmente vai ser exigido pelos advogados no momento do início da negociação. Perfeito. É sempre uma preocupação, né? Na medida em que, principalmente quando a gente está falando de poder público, né? Então é sempre uma preocupação, porque há também que sempre há um balanço entre os princípios da administração, os princípios do direito público e privado, né? Da publicidade dos atos da administração, enfim. Mas nesse caso, pelo menos eu entendo que enquanto as negociações estão correndo, não, né? Depois que ela for firmada, bom, e se houver, né?
a combinação nesses ou naqueles termos, aí sim o ato do acordo vai ser publicizado. Exato. Às vezes é tênue essa diferença, né? Total. E é importante não ter essa divulgação antes, exatamente porque senão a gente vai ter o colaborador possivelmente ficando, ou o colaborador se tiver colaboração, mas o celebrante ou o proponente daquele acordo colocado em uma posição pior do que aqueles que não estão colaborando, e definitivamente não é isso que se quer fazer com quem quer celebrar acordos com o poder público. Sim, eu falasse antes que é bem importante, né? Não pode prejudicar, ele entrou ali, não pode sair pior do que, né, do que os outros que não entraram, senão ele não teria solução. Exato. E aí eu me lembro Exatamente. também de uma máxima da mediação que fala que o melhor acordo, até tem das técnicas de negociação, né, de Harvard, do William Ury, aquele livro do Como Chegar ao Sim, enfim, que a melhor opção sempre tem que ser aquela que está ali na mesa, ele tem que cotejar o que está fora da mesa de negociação, olhar para fora da mesa e perceber que aquilo que está fora é pior do que o que está dentro, que está em cima da mesa. Ele não vai ficar, senão ele vai sair dali e optar por outra coisa. Então, um pouco nessa perspectiva de comparação, de ver o melhor, né? O melhor possível, né? O melhor acordo possível, enfim. Perfeito. É muito interessante. Acho que não temos mais, não sei se tem aqui outra pergunta. Acho que não. O pessoal acaba botando os nomes ali para registrar. Se tiver dúvidas, pode me mandar aí pelas redes sociais também. Fiquem à vontade e eu fico à disposição aqui da Procuradoria para outras colaborações futuras também. Agradeço muitíssimo pelo tá, doutora. Mas nós que agradecemos aí pela fala, pela presença, e com certeza aí as ideias foram instigadoras e vamos continuar, né, na temática, seguindo as redes aí, procurando a bibliografia. Muito obrigada, então, e conte com a gente para as próximas também. Obrigada, pessoal. Gente. Boa tarde.